Olá, sejam imensamente bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Beth Vidas. Hoje é dia 30 de agosto de 2019. Você sabe que dia é hoje? Não? Hoje é o Dia Nacional do Perdão. Você conhece essa lei? Não, né? Provavelmente você não ouviu falar ainda nos jornais, talvez ninguém nem fale em algum jornal hoje, para você ver o nível de relevância desse tema na nossa cultura, no nosso país, né? Eu tenho a ousadia, como assistente social, como estudiosa, um assunto que me interessa muito e que eu vejo muita implicação na sociedade como um todo, no sistema de saúde, no sistema de segurança pública e na sociedade como um todo, né? Então, tanto no meu trabalho como assistente social, no qual eu atuo há 20 anos, como no trabalho que eu estou iniciando de coaching, eu vejo o quão o perdão é algo que está intrinsecamente ligado com a vida das pessoas e com a forma como as pessoas vivem e com a forma como as pessoas se escravizam e vivem uma vida de escravidão, uma vida de sofrimento, uma vida de tortura por falta do perdão. Então eu tenho a ousadia de reunir alguns estudos que eu consegui com base em algumas coisas que eu achei aqui no Brasil, que são poucos, são bem poucos, tá? Eu encontrei algumas teses, encontrei alguns artigos científicos e todos eles são unânimes nessa mesma fala, de que no Brasil nós temos pouquíssimo material produzido, né? Inclusive, a maioria das referências são todas de outros países mesmo, né, nessas teses. Muito bem. Então, hoje, se você não sabia, você já está sabendo. Hoje é o Dia Nacional do Perdão, 30 de agosto. Essa lei existe desde 2017. Essa lei é um projeto da deputada Keiko Ota, a mãe de Ives Ota. Todo brasileiro sabe dessa história, né? Ives Ota foi assassinado aos 8 anos em 1997. Esse projeto de lei, ele é de 2015, foi aprovado em 2017. Então faz exatamente 2 anos que nós temos uma lei aqui no nosso país de um dia em que não vou dizer se comemora, porque o perdão ele tem que fazer parte do estilo de vida do ser humano, de qualquer ser humano. Mas é um dia para se lembrar, né? Para se trazer a reflexão, né? Porque os dias que são comemorados, principalmente os que têm uma base legal, que existe uma lei que determina esse dia, geralmente eles têm um foco social muito importante, né? Nós temos uma cultura de dias religiosos, mas esses dias que são determinados por lei, eles têm um foco social, eles têm um contexto social muito importante, né? Então, ela coloca que a base do projeto foi a reflexão sobre o tema e o resgate da luta de diversos movimentos sociais por justiça, né? Os pais de Iviota, eles têm uma fala que eu acho muito interessante, que nós vamos ver nos próximos vídeos, porque é uma série que eu vou fazer e que eu não tenho pretensão nenhuma de ser a dona da verdade, nem de trazer aqui as minhas crenças, mas sim de trazer a reflexão. E aí eles falam de um perdão que é o perdão cognitivo, que eu chamo de perdão inteligente, né? Que é o perdão que você opta, você toma a decisão por perdoar, né? Então eles falam que eles separam muito bem o perdão cognitivo, ou seja, eu escolho não carregar essa dor, da questão legal, né? O fato de eles terem perdoado os assassinos do filho deles não significa que eles achem que estes assassinos, né, não devam cumprir a pena. Entendeu a diferença? Então, perdoei,
né? Não são pessoas que fazem parte do meu convívio. Então é o primeiro perdão, é o perdão racional. Eu decidi não carregar essa ferida, né? Eu de não carregar isso que apodrece o meu corpo. Isso a gente vai ver mais pra frente, né? Que está relacionado às doenças, que não apodrece o meu corpo carnal, a minha mente, né? Meu pensamento, os meus sentimentos e a minha espiritualidade. Então, é uma decisão que eu tomei. Agora, o colher, né? Aí você tem o campo jurídico, né? No caso do perdão inteligente que eles estão falando aqui, né? Do racional. Essas pessoas é uma outra questão. A justiça vai cumprir o papel dela. Agora, uma coisa aqui que eu acho muito interessante é que eles colocam, né? Que a partir do momento que você toma essa decisão, né? E você passa a não carregar mais aquela dor. Então você se torna livre daquele sentimento tóxico, daquele sentimento que você vai ver nas nossas próximas reflexões, o que isso faz com a pessoa enquanto indivíduo e com a pessoa dentro do contexto social, da sociedade, né? Eu vou dar uma pincelada dentro de uma reflexão minha pessoal e das minhas observações, das várias pessoas que eu já atendi, o que isso faz no contexto social. Qual é o impacto do perdão no contexto social? É lógico que isso é empírico, né? Eu não encontrei nenhuma pesquisa sobre isso, mas eu vou trazer, eu posso trazer inclusive cases, né? Algumas situações como exemplo. Agora, uma coisa que é muito interessante também, que se você ouvir alguém quando comete um delito, né? Aí a gente já tá falando no campo criminal, ou seja, coisas muito graves. Quando essa pessoa comete um delito e aí ela, sei lá, vamos supor que ela foi solta, né? Que acabou o processo de reclusão dela. O que ela fala? Ela fala que ela pagou para a sociedade o crime que ela cometeu, né? Então, por exemplo, um assassino de um pai de família, né? Por uma situação de um crime, ele matou um pai de família. Ele não fala, quando ele vai ser entrevistado, ele não fala para a família daquela pessoa que ele matou, para os filhos, para a esposa, para os pais, para os irmãos. Ele fala para a sociedade. Ele se coloca na posição de eu paguei para a sociedade. Por que a pessoa faz isso? Porque no fundo, a sociedade não tem cara, né? Então, essa parte jurídica, ela é muito interessante. A pessoa, ela tem essa leitura de que ela está pagando para a sociedade, né? Mas em momento nenhum, ela se coloca na posição de empatia mesmo com quem ela causou aquilo, com as pessoas que ficaram. Então aí ela joga para a sociedade, ela pagou para a sociedade, né? É um clamor que a sociedade tem, mas por outro lado, o agressor, e muitas vezes, né, principalmente quando não existe trabalhos que no nosso país praticamente não existe, dessas pessoas se reencontrarem, dessas pessoas terem contato, né? Existem alguns casos, a gente sabe, a gente já viu até de famosos que por algum motivo tiveram algum tipo de sofrimento, né, causado, e aí as pessoas se encontraram, enfim. E aí se houve esse processo de perdão entre pessoas estranhas, né? Mas a gente trazendo um aprofundamento sobre isso, né? O que eu quero deixar claro é assim, minha cola agora apareceu, né? O que eu quero deixar claro é assim, quando nós carregamos uma dor, né? Principalmente quando são situações que nos marcam muito, né? A gente pode ficar chateado com algo que o outro fez, algo mais leve e coisas muito profundas, né? Um assassinato, um estupro, enfim, coisas que marcam muito profundamente aquela pessoa que foi atingida. Quando a gente carrega isso, é uma escravidão
que não tem tamanho na sua vida. Você finda se limitando em várias coisas na sua vida de ser feliz. E muitas vezes a pessoa que te causou isso, ela não tem nem ideia do que ela te causou. Ela não faz a mínima ideia do que ela te causou. Ou se faz, talvez não tenha mas nem um décimo sabe? Seja tão ínfimo o que significa para ela e o que significa para você. Então, assim, faça você a opção de não carregar aquilo. Porque o que o outro fez, de um jeito ou de outro, ele vai colher. Você não precisa ficar carregando essa dor, achando que isso vai impactar na colheita do outro, seja judicialmente, seja legalmente, né? Judicialmente são ações, né? São ações que são tomadas e que aquela pessoa, de alguma forma, vai estar pagando. E espiritualmente, tá muito acima da nossa capacidade, né? Não acha você que se jogar no chão, fazer trocentas mil coisas, dobrar teu joelho, vai impactar na justiça? Porque a justiça, ela independe de você, né? A justiça divina, ela independe de você, né? Deus não é todo poderoso, não é o justo juiz. O justo juiz não precisa que você fique colocando nas mãos dele para ele penalizar alguém. Ele sabe o que ele tem que fazer. Sabe por quê? Porque ele que conhece o coração daquela pessoa. Ele que conhece as condições que aquela pessoa veio, né? De toda a sua existência. Então, o perdão, né, que a gente está falando hoje, é o perdão inteligente. E aí eu quero terminar essa nossa reflexão, né, essa nossa breve reflexão, com uma fala da mãe do Ivisota. Ela fala assim que militamos pela paz, pela cultura de paz e propomos perdão na vida das pessoas, pois quem perdoa ao próximo, perdoa a si mesmo. Esse é um item que a gente vai abordar mais pra frente, com mais propriedade, mas assim, quando eu não perdoo o outro, além de eu ficar a vida inteira nessa posição de vítima e carregando uma ferida que vai me apodrecendo, né, em todos os segmentos da minha vida, eu tô me colocando numa posição de que eu não erro, de que eu nunca errei, eu nunca fiz nada de errado pra ninguém. Porque se eu não perdoo o outro, como que é isso? Eu não perdoo o outro porque ele não merece perdão. Mas e eu? E eu? Quem aqui nunca fez nada de errado, né? Como tem aquela parte na Bíblia do apedrejamento. Por que ninguém apedrejou aquela mulher? Porque eles também tinham as mazelas deles. Eles também tinham os erros deles, assim como eu tenho e você tem. Ah, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca estuprei ninguém. Ok. Mas será que nós não matamos as pessoas de outras formas? Será que nós não violentamos as pessoas de outras formas? E por que a gente carrega tanto a mágoa, né? Será que a gente está deixando de se ver também? Será que a gente está só se colocando na posição de vítima? Mas nós também fazemos o mal para o outro, consciente ou inconsciente, querendo ou nem querendo tanto, mas fazemos. Ela fala também que todo indivíduo nasce puro e cheio de bondade. Aqui é a escola da vida e todas as adversidades testam a capacidade do indivíduo de decidir entre certo e errado. E de fato, eu lembro que quando eu trabalhava na maternidade, eu olhava para aquele monte de bebezinho, né? E eu ficava olhando aquelas pessoinhas tão pequititicas e eu pensava, aqui todos são iguais, todos. Pequenininho, só chora, quer mamadeira, quer colo, né? Querem se alimentar, querem estar limpinhos, proteção. É só isso. Aqui são todos iguais, né? Depois é que a gente vai mudando. Então, amado e amada que tá me vendo aí, lembra que o perdão é uma escolha.
É uma escolha. E é uma escolha de pessoas que se amam. Não perdoar é se colocar em posição de escravidão. É se colocar em posição de sofrimento eterno. Enquanto você estiver vivendo, não importa onde você estiver, isso tá com você. E aí eu quero fechar com um trechinho bem pequenininho que está lá em Eclesiastes, que diz o seguinte, 7:3. Perdão, Eclesiastes 7:7. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Existe opressão maior do que a falta de perdão, do que a mágoa? Existe opressão maior na vida de um ser humano do que isso? O que você está fazendo com você, com a sua vida? Quais são as opressões que você carrega? Quais são as mágoas? Quem você precisa perdoar? Ah, mas eu não consigo, foi muito forte. Sim, eu sei que muitas vezes nós não conseguimos sozinhos. Por isso que a gente precisa buscar ajuda. Por isso que a gente precisa buscar ajuda para nos libertarmos e para caminharmos em paz. Porque independente se o outro merece ou não, eu não mereço carregar isso. E quando eu falo para você, eu posso te falar que eu falo de mim. E quando eu falo de mim, eu falo de coisas muito sérias que eu perdoei. E que eu perdoei por escolha. Eu escolhi perdoar e ser livre. Seja livre você também. Busque dentro de você quais são as mágoas, quais são os fatos que você não perdoou e que você está recarregando esse massacre na sua vida, na sua alma, na sua mente, no seu coração. Você merece, escuta bem o que eu estou te falando, você que está me vendo, merece ser livre. E quem tem a chave dessa liberdade é você. Só você tem a chave dessa liberdade. O que Deus, o que profissionais como eu e como muitos outros podem fazer é ajudar você a enxergar isso. Mas quem vai pegar a chave e abrir é você. Muito obrigada. Espero do que há de melhor dentro de mim, que eu tenha contribuído para você refletir sobre o perdão. E até o próximo vídeo, para a gente conversar mais sobre o perdão. Beijo!